Oi, sejam bem-vindos ao canal Júlia Bianchim. Hoje convido vocês a refletirem sobre algo muito mais profundo e talvez inquietante também. Imagine que você está vivendo em um mundo onde as tecnologias mais avançadas não são apenas aquelas que você vê por aí em comerciais, em notícias. Muitas dessas inovações já existem há décadas e foram mantidas sob segredo para um pequeno grupo de elites. Essas tecnologias já foram desenvolvidas, testadas e usadas também por poucos privilegiados, enquanto a grande massa da população foi mantida no escuro, sem sequer saber que isso existia. Você já parou para pensar que aquilo que hoje está sendo vendido como novidade pode ser algo que já está em uso há muito tempo em círculos secretos? Isso pode ser algo tão simples, tipo quanto novos dispositivos tecnológicos que vão avançando, ou até mesmo algo mais complexo, como tecnologias de controle mental, armas invisíveis e até maneiras de manipular o clima. É isso mesmo? É como se estivéssemos vivendo em um teatro, onde nos mostram a peça certa, no momento certo, enquanto as verdadeiras inovações ficam escondidas, embaixo do pano, por uma elite poderosa, controladora e com interesses próprios. Algo, no caso, bem sigiloso. Mas por que isso acontece? O que está em jogo na verdade? O que está em jogo aqui? A verdade é que essas tecnologias representam uma ameaça direta ao controle de uma minoria. O controle dessa minoria para controlar a massa em si. Quando algo que pode mudar a sociedade radicalmente está à disposição de poucos e não da maioria, o poder permanece nas mãos daqueles que já dominam os recursos do mundo. Agora imagine o seguinte: se essas inovações fossem realmente distribuídas de forma justa para melhorar a vida de todos, como seria? O mundo ele seria completamente diferente do que conhecemos hoje. A pobreza energética poderia ser erradicada e as pessoas poderiam ter acesso a energia limpa e gratuita, medicamentos revolucionários e soluções para problemas climáticos também, que hoje parecem impossíveis. No entanto, essas inovações são escondidas e a razão disso, como veremos, é sempre uma questão de poder e controle que rege o mundo. Vamos explorar as tecnologias ocultas e discutir qual é o nosso papel como cristãos nesse cenário. Será que estamos sendo manipulados ou será que podemos usar a tecnologia para um bem maior, para todos? Como mordomos da criação, conforme nos ensina a Bíblia. O que será que devemos fazer? Então, há tecnologias de energia livre. O desafio ao status quo. A ideia, na verdade, da energia livre em si e limpa não é uma fantasia. Ela já existe, a energia limpa e livre. E foi desenvolvida há muito tempo. O grande inventor disso foi o Nikola Tesla. Ele foi pioneiro nessa área e as suas inovações para gerar energia ilimitada, é isso mesmo que você está ouvindo, estão bem documentadas. A famosa torre, sabe, que teve? Por exemplo, tinha como objetivo de transmitir energia sem fios de maneira infinita e sem custos algum. Tesla ele acreditava que com a tecnologia certa, a energia poderia ser fornecida de maneira gratuita e abundante para todos, sem necessidade de usinas ou combustíveis fósseis também. Não necessitaria mais disso. Mas o que aconteceu com suas inovações? Simplesmente, elas foram destruídas, ocultadas ou manipuladas pela grande massa, pelas grandes corporações de energia e governos também poderosos. Mas por que isso? Porque se essas invenções fossem disponibilizadas ao público, a todos, isso representaria um impacto econômico gigantesco
e uma ameaça à dominação de um sistema baseado na escassez e também no lucro. Então, a ideia de uma energia ilimitada que pode ser acessada por todos poderia destruir as indústrias de petróleo, energias nucleares também e até outras formas de energia que dominam o mundo. Então, hoje a energia limpa, ela está sendo, na verdade, vendida como uma novidade, sabe, com soluções como a energia solar ou até eólica também, que ainda dependem de grandes investimentos e de sistemas complexos de infraestrutura. E se existissem essas tecnologias ainda mais avançadas, se elas existem, podem transformar a forma como obtemos a energia por completo. Sabe por quê? Mas essa questão ela é ignorada ou ela é escondida da gente porque não beneficiaria a grande elite, entendeu? Isso, pelo contrário, a forma deles terem poder sobre todos, sobre a população no geral. Então, há também, né, as armas de energia dirigidas, que é a DEWS. As armas do futuro seriam essas? Eu quero falar sobre algo que pode parecer um filme de ficção científica, na verdade, mas está mais perto da realidade do que nós imaginamos. As armas de energia dirigida. Essas armas usam lasers ou micro-ondas para destruir alvos a grandes distâncias, sem precisar de projéteis. Isso significa que os conflitos do futuro podem ser travados de formas que não conhecemos e nem imaginamos, com tecnologias invisíveis mesmo e extremamente poderosas. E o que isso significa para a humanidade? Significa que a destruição pode ser feita com precisão e sem aviso algum, mas como, né, a gente, como os cristãos, nós devemos ter a nossa missão de buscar a paz. Essas tecnologias que visam destruir, controlar, não devem refletir os valores de Deus, elas não refletem. Na verdade, elas nos afastam dos mandamentos, né, da questão do mandamento de amor ao próximo, de amar ao próximo, porque está acontecendo muito pelo contrário. Então, a tecnologia de controle mental e ondas cerebrais, há especulações sobre o desenvolvimento de tecnologias capazes de controlar ou influenciar a mente humana por meio de ondas cerebrais ou até de implantação de dispositivo no cérebro humano. Isso envolve a manipulação de frequências cerebrais específicas para alterar o comportamento e a percepção. Sabe? É muito sinistro, mas é real. Muda a cognição das pessoas, da mente das pessoas. Então, o que se especula é que alguns projetos de controle mental ou modulação do cérebro podem já existir e estarem já sendo usados em experimentos secretos, como os próprios programas, né? Que é o MK Ultra, que ele é conduzido pela CIA, ele foi conduzido pela CIA, na verdade, foi conduzido nos anos 50 e 60. Além disso, algumas teorias afirmam que tecnologias baseadas em ondas de rádio ou radiação eletromagnética poderiam ser usadas para controlar a mente de grandes populações. Já a manipulação climática também, o que estão fazendo com o planeta? Você já ouviu falar do HAARP? É um programa de pesquisa que estuda a ionosfera da Terra, mas muitos acreditam que ele pode ser usado para alterar o clima. Isso mesmo. Imagine manipular o tempo e criar desastres naturais por meio de tecnologia. É isso mesmo? Agora pare para pensar. Para e pense. Deus, ele criou a Terra e nos deu a responsabilidade de cuidar dela. Quando começamos a brincar com a natureza, a fazer dela o que quisermos, a natureza de Deus, como manipular o clima, nós estamos indo contra a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que
A criação de Deus ela é boa e devemos ser bons mordomos nessa terra, cuidando dela. A tecnologia que altera o clima pode parecer uma solução rápida, mas como cristãos devemos questionar, sempre questionar. Será que estamos buscando a preservação da criação de fato ou a sua destruição? Deus nos chamou para sermos cura para a terra e não para destruí-la. Há também a tecnologia da antigravidade. A tecnologia da antigravidade é frequentemente associada às naves espaciais ou aeronaves com capacidade de voo em condições muito avançadas. Diz que certos projetos secretos estão sendo desenvolvidos, métodos para neutralizar ou manipular a gravidade, permitindo veículos e que poderiam se mover sem as limitações da física convencional. Uma física diferente da que conhecemos atualmente, do que a população sabe, né? Do que eles liberam para a população em geral, no caso. Então, muitos acreditam que existem essas aeronaves, né, secretas, possivelmente que tenham origem assim, extraterrestre ou baseada em tecnologia de engenharia reversa, que utilizam a antigravidade para realizar manobras impossíveis para aeronaves tradicionais, que não seriam possíveis para elas fazerem. Há também a tecnologia de energia livre. O que as grandes corporações não querem que saibamos, que é o que eu disse anteriormente, né? Um exemplo assim, perfeito sobre energia livre é o seguinte: vocês sabem que há mais de 100 anos, um dos maiores inventores, que foi o Nicholas, como eu falei anteriormente, ele desenvolveu nessas tecnologias, e isso é totalmente surreal de pensar, né? De gerar energia infinita e gratuita. Exatamente isso, sem fios e sem a limitação que conhecemos hoje. Ele acreditava, o Nicholas, que a energia poderia ser transmitida através do ar, sem a necessidade de combustíveis fósseis ou de grandes usinas, que não necessitaria mais disso. Mas o que aconteceu com essas ideias tão promissoras? Por que Tesla nunca viu suas invenções ganharem um mundo da forma que ele imaginava? A verdade é que as grandes corporações de energia que controlam bilhões de dólares não têm interesse em liberar uma tecnologia que, na verdade, acabaria com o mercado de combustíveis fósseis. Essas grandes empresas, elas não querem isso. Elas têm o poder ali na mão delas. E a última coisa que eles querem é perder controle sobre a energia do mundo. Que controla as pessoas, controla a população, controla a gama ali toda. Agora imagine só, se tivéssemos acesso à energia ilimitada e limpa, como isso mudaria as nossas vidas? Seríamos livres de pagar por eletricidade e de depender de fontes poluentes. Mas, ao invés disso, a tecnologia foi enterrada para manter o status quo. Essa é a verdade. Mas Deus, ele nos chama para a gente criar, para a gente cuidar da criação dele. Mas, infelizmente, muitas vezes essas tecnologias são mantidas nas sombras, escondidas, por aqueles que preferem ganhar dinheiro e poder, em vez de salvar o planeta. O controle mental e a manipulação psicológica, o que eles estão escondendo da gente? Vamos entrar agora em um campo que talvez você nunca tenha imaginado, na questão do controle mental. Parar para pensar nisso na prática, tá? Mas não da forma de ficção científica, né? Porque parece muito isso, a forma da ficção científica. Mas, na verdade, há tecnologias avançadas que podem influenciar o comportamento humano sem que as pessoas sequer saibam disso. Durante a Guerra Fria, a CIA criou o projeto MKUltra. Esse projeto tinha como objetivo controlar a mente humana, usando
drogas, hipnose e experimentos psicológicos. Imagina só, pessoas sendo manipuladas sem saber. E hoje, o que sabemos sobre as tecnologias que controlam as nossas mentes, a mente humana, sem que nem sequer a gente perceba? Vivemos em um mundo onde os dados pessoais são coletados, analisados e usados para influenciar nossas escolhas. Até o que você clica na internet, o que você compra e até o que você pensa pode ser manipulado. Isso é forte, né? A Bíblia diz que devemos guardar o nosso coração e renovar a nossa mente. Exatamente isso. O que acontece quando começamos a perder essa liberdade de pensamento? Quando nossas decisões não são realmente nossas, mas programadas por aqueles que controlam a informação. O nosso comportamento, nossas crenças e até nossa fé podem ser influenciados por forças invisíveis. Isso não é apenas sobre a manipulação de informações em si, mas sobre nos afastar da liberdade que Deus nos deu. E a substituição do humano também. A inteligência artificial está em ascensão, como sabemos, né? Embora ainda seja uma área em expansão, já podemos ver como ela está afetando todos os aspectos da nossa vida. Mas o que talvez você não saiba é que a IA já foi usada secretamente em diversos experimentos de controle social e político. A IA tem a capacidade de analisar comportamentos e tomar decisões com uma precisão que supera a capacidade humana. Questão de segundos, a IA já fez ali. O que acontece quando uma máquina começa a fazer escolhas em nosso lugar? O que acontece quando uma IA, uma inteligência artificial, pode decidir por nós sem que tenhamos qualquer controle sobre, de fato, as nossas decisões? A tecnologia de controle climático, né, a ARP, e a geoengenharia, na verdade, a manipulação do clima. Gente, são muitas questões, né? São muitas questões que vêm sendo feitas e vêm sendo alvos e que devemos olhar, que devemos de fato analisar, estudar, porque fala muito, por exemplo, desse projeto ARP, né? Que é um programa de pesquisa que estuda as interações, né? Como eu disse anteriormente, entre a ionosfera e as ondas de rádio. Mas algumas pessoas acreditam que a tecnologia pode ser usada para controlar o clima. Gente, é surreal se vocês pararem para pensar nisso. E para criar desastres naturais já totalmente calculados. A geoengenharia, ela pode ser um campo onde as tecnologias secretas já estão sendo desenvolvidas para modificar o clima global de maneiras que ninguém ainda compreende completamente, como manipular furacões, secas ou inundações para fins militares ou políticos. Tudo pela questão do poder. Já a nanotecnologia militar, ela envolve a manipulação de materiais em escala nanométrica, o que possibilita a criação de materiais e dispositivos ultra avançados com propriedades únicas no contexto militar. A nanotecnologia poderia ser usada para criar armas superpotentes, implantes cibernéticos, é isso mesmo, cibernéticos, ou até mesmo nanobots que atuam em um nível molecular absurdo. Então, existem teorias de que as nanotecnologias secretas poderiam ser usadas para criar soldados melhorados, armas invisíveis ou até mesmo medicamentos inteligentes
que alteram a biologia humana, a forma natural do ser humano. A inteligência artificial e os riscos de um mundo controlado por máquinas. Agora vamos falar sobre o futuro da inteligência artificial. Imagina um mundo onde máquinas começam a tomar decisões por nós. Máquinas que pensam, aprendem e agem de forma autônoma. Essa é a realidade que estamos começando a viver. Olha o perigo disso. A IA, ela pode nos ajudar em muitas coisas, e ajudam realmente, mas também apresentam perigos iminentes. Se as máquinas começarem a substituir os humanos, o que acontecerá com a nossa dignidade e livre-arbítrio? A Bíblia, ela nos ensina que somos feitos à imagem de Deus. Nunca devemos permitir que a tecnologia tome o lugar da nossa humanidade. Devemos ter cuidado para que, ao usarmos a inteligência artificial, ela nunca tome o controle de nossas vidas. Deus é a nossa única fonte de sabedoria, é a única fonte verdadeira. E nenhuma máquina pode substituir o que Ele fez em nós, o que Ele faz por nós, o que Ele já fez. A inteligência dele. É isso, gente. Escreva aqui embaixo o que você acha sobre isso, sobre esses assuntos. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você pensou e até o próximo vídeo.